Ok, olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast, Construindo Pontes. Pessoal, é claro que vocês vão entender que a ideia do Construindo Pontes tem um pouco do que é o Francisco, porque minha vida inteira é construindo ponte entre meus clientes, entre minha família, meus amigos e tudo mais. Por exemplo, uma das coisas que a gente trabalha muito é com o processo de empresa familiar. E eu faço ponte entre o pai, filho, sucessor, sucedido. Eu faço ponte entre líder e liderado. Então, o tempo inteiro. Mas o nosso objetivo aqui é trazer pontes para você, tá bom? Vamos lá. Padre, seja bem-vindo. Gostaríamos de ouvir um pouquinho. Eu sei que o senhor vive um momento muito especial. Como que é ir para o senhor fazer essa presidência do colégio? E fale um pouquinho também do colégio, são 68 anos, como é que nasceu essa coisa toda? Eu sei que por trás tem aí os valores cristãos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Obrigado, boa tarde, muito obrigado pelo convite. Eu, na verdade, sempre trabalhei em paróquia. O padre ele é sempre colocado para trabalhar na igreja. É a primeira escola que eu trabalho. É um pouco diferente escola e igreja. O caminho, o tipo de trabalho é um pouco diferente. Na igreja a gente lida mais com a questão espiritual mesmo própria em si. E a escola a gente lida com a educação. Perfeito. Mas o que eu posso te dizer é que dos dois lados a gente lida com pessoas. E a gente lida com valores. Conta para nós, seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença. Como é que você veio parar no colégio? Eu sei que você tem dois momentos distintos, como é que é isso? Conta para nós aí. Boa tarde, Francisco, é um prazer estar aqui com você, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu já tenho alguns anos de trajetória e quero deixar bem claro que ali, Soraya, 68 anos, não é a minha idade, é a idade do colégio. Então, eu comecei muito cedo lecionando, né? Sou professora dos anos iniciais, né? Minha formação é em pedagogia, depois eu me especializei e dei aula há muitos anos em colégio, na educação básica. Dei aula também na pós-graduação, na disciplina de psicolinguística, para formação de professores, fazendo psicopedagogia. E lecionei muito tempo, fui convidada para ser coordenadora de escola. E o que me ajudou hoje a conduzir o colégio, tomar a liderança pedagógica do colégio, é porque eu pisei no chão da sala de aula. Eu acho que é importante ter essa vivência. E também fui coordenadora da educação infantil e anos iniciais. Depois fui convidada para ser coordenadora dos anos finais e ensino médio. Então, toda essa experiência ajudou demais na construção desse perfil que a gente precisa para liderar uma escola. Então, essa experiência ela foi muito positiva. Então, trabalhei muitos anos em outra escola. Soraya, a gente sabe que é muito necessário você trabalhar a questão do propósito e dos valores. Como é que você faz isso no dia a dia com o professor, com o aluno? Conta um pouquinho para nós a tua experiência, como é que você faz isso acontecer. A gente fala muito de engajamento, né? Então, como é que a Soraya trabalha esse aspecto das pessoas entenderem? Eu sei que você teve uma experiência muito boa, tem vários valores, vocês fizeram um trabalho lá. Conta para nós aí como é que foi. Então, eu quero começar a falar um pouquinho sobre o propósito, que é o início da sua pergunta, Francisco. O propósito da escola, que é preparar esse jovem para a vida profissional e para a vida pessoal. O propósito da nossa escola ela serve como pano de fundo para todas as atividades, as ações pedagógicas do colégio. Então, quando a gente pensa nos projetos, nas ações, no planejamento, que ele nunca acontece no começo do ano, ele acontece sempre no ano anterior para a gente colocar a escola para funcionar. Que é o planejamento, né? Que é o planejamento. Então, o propósito ele é o pano de fundo de todas as ações pedagógicas do colégio. E aí a gente tem que pensar em dois blocos que são os principais. Os colaboradores do colégio, como nós vamos trabalhar o propósito do colégio com os colaboradores, e com a equipe discente, que são os alunos do colégio. Então, a gente prepara esses colaboradores com ações pontuais, com formações, com a HTPC, que é a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo, com os professores, formando e construindo coletivamente as ações dentro de um projeto, e para que haja uma capilaridade desse projeto, a gente precisa trazer cada vez mais a família, o aluno e os colaboradores entendendo o propósito. Então, o propósito para aluno, através de projeto de vida, de ações de autoconhecimento, de habilidades socioemocionais, e com a equipe de colaboradores não é muito diferente. Você também tem que trabalhar o autoconhecimento, também tem que trabalhar um projeto de vida com eles. Então, é engraçado que parece
parece que essa relação adulto e aluno, elas se fundem, porque a gente tem que trabalhar esses 3 itens com esses 2 blocos. E isso é feito, a gente dilui isso ao longo do ano. Não pode ser uma ação que se encerra ali num único momento. Ela acontece o ano todo. Que você não pode medir a solidariedade espiritual. Um conselho que a pessoa dá, uma oração que a pessoa faz para o outro, uma ajuda, um ouvir. Essa parte você não mede. Então, talvez seja difícil de você quantificar. Mas... porque só a pessoa que foi beneficiada sabe disso. Vamos dizer assim, a oração que eu fiz para você, se você atingiu os seus objetivos, conseguiu atender as suas preces, eu não consigo quantificar, mas você sabe. Ô padre, nós poderíamos considerar que a oração é uma ponte? Com certeza é uma ponte. É bacana. Essa semana teve um colaborador nosso que passou no exame da OAB. As pessoas rezaram por ele ficou muito feliz e agradecido. Só que a gente não consegue medir, mas ele sabe o quanto isso foi importante para ele. Isso é, com certeza, talvez das melhores pontes que a gente tem. O senhor é um presidente presente, e nós sabemos que nem todos os professores são católicos, e não tem nada de errado, zero de problema. Como é que é isso? Porque tem aí como é que viver esse plural de entendimentos? Você sabe, Francisco, que há uns 10 anos nós recebemos, o Rio de Janeiro recebeu uma comissão de grandes pensadores da educação. E um pensador falou que, dentro de uma escola, o que é importante é chamado de currículo oculto. Que nós temos o currículo da escola, mas existe o currículo oculto. O que é o currículo oculto? Ele é o jeito que eu trato os colaboradores, que os colaboradores me tratam também, e o tratamento em geral. Então, quando essa relação ela é respeitosa, ela é cuidadosa, nós temos o primeiro passo aí do projeto Ser e Transformar acontecendo, que nós chamamos de currículo oculto, e não serve só para a escola, para todas as empresas. Qual é o currículo oculto? Então, a gente traz para o professor, para que ele internalize e entenda de uma forma geral, a gente passa todo o referencial teórico, que é importante ter um embasamento teórico, mas qual é a prática? Então, é através da reflexão, Francisco. Discussão de casos, de literaturas, eu falo de socialização de práticas, é aí que o professor começa a entender, quando ele também se coloca, ele ouve, mas ele se coloca também, ele faz socialização de práticas, nós vamos melhorando internamente o currículo oculto da escola, e isso vai reverberar para as nossas ações, para as nossas decisões. É formação, Francisco. O segredo é formação. Bacana. Ô padre, e o Ser e Transformar, como é que ele atinge as famílias, né? Porque a Soraya e o senhor também já falou bastante sobre a questão da gente, como é que a gente lida com isso, porque o pai, a família, tem um papel importantíssimo na formação dessas crianças. Como é que o Ser e Transformar atinge a família? Quando o senhor percebe? Porque essa consciência, ela precisa ser, digamos assim, na maioria de todos. E como é que os pais recebem? Eles entendem isso, têm conhecimento? Como é que o senhor enxerga isso? Em primeiro, eu acho que o ambiente transforma, o testemunho de vida transforma, e a gente precisa acreditar naquilo que faz. Quando a gente faz alguma celebração, a gente sempre convida os pais. E nem todos vêm, a maioria tem seus compromissos, e quem pode vem, e a gente fica muito feliz. E eu vejo que tem muita família que de fato se faz presente nesse ponto. As nossas atividades, a gente, por exemplo, fez a NASA, participa do concurso da NASA, envolvemos grande parte dos alunos. A gente chama os pais para ajudar os alunos, preparar o almoço, se envolver com os alunos, estar presente com os filhos. Então, quanto mais você convida, e eu vejo que a gente tem resposta. Nossa feira cultural também, quando vem os pais, vêm aqui e se fazem presentes. Eu acho que você até abriu uma temporada agora, que eu vi um vídeo lá de alunos que entraram na faculdade. Como é que é esse impacto? Fala um pouquinho para nós, que eu acho que é importante as pessoas ouvir que isso é prática, isso é real que vocês têm lá. Vamos lá. Francisco, você tocou num ponto interessante, né? Nem todos os nossos colaboradores são católicos, né? Porém, a maioria do nosso público é um público cristão, mas nem todos são católicos. E mesmo aqueles que não são, que não professam, que não têm uma religião. Quando a gente trabalha a questão da espiritualidade, o padre acabou de dizer, não é só com um viés dentro do catolicismo, mas é numa questão de autoconhecimento, é uma questão até de respiração, sabe, de trazer uma calma, de trazer uma reflexão. Uma empresa espiritualizada que trabalha isso
nós trabalhamos diariamente dentro do colégio, a gente percebe que é um momento, o professor fala, olha, eu começo melhor o meu dia. Porque não necessariamente é uma oração. Então, às vezes, traz uma frase, traz um pensamento, às vezes um aluno é convidado a abrir a aula com a espiritualidade. Então, o aluno põe ali sua intenção, às vezes ele também traz um pensamento para ser discutido naqueles minutos iniciais da aula. Então, trabalhar a espiritualidade, ela é tão importante. Existe um estudo também chamado das inteligências múltiplas, e fala que tem pessoas que têm mais inteligência matemática, mais sinestésica, mais interpessoal, mais intrapessoal, e já tem um estudo da inteligência espiritual. É muito interessante, Francisco. Então, trabalhar a questão da espiritualidade, seja com viés de qualquer religião, no nosso caso é dentro da católica, mas a gente não trabalha necessariamente só dentro do viés católico, eu acho que traz um momento para você começar melhor seu dia, começar mais inspirado, começar com a gente fala até um astral, né, Francisco? Com uma assertividade, aí, uma positividade. Acho que a palavra é positividade. Bacana. O pessoal, antes de fazer que Soraya... Bom, Francisco, eu quero agradecer a oportunidade desse encontro. Eu sei que você trará certamente pessoas de outros setores e parabenizar pela iniciativa, por esse trabalho. Você gosta da palavra, mas é robusto e arrojado, e com certeza vai ser aí um lançamento que você vai fazer. Eu quero assistir toda essa série. Muito obrigado. Porque eu falo que nós somos eternos aprendizes, né? Não tem idade para aprender. Nós somos eternos aprendizes. Então, parabéns, obrigada pela oportunidade. Quem quiser conhecer a escola, Colégio Nossa Senhora dos Remédios, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, voltado para essa reflexão mesmo de valores, nós estamos à disposição e muito obrigada. Eu que agradeço a sua presença. Muito obrigado mesmo. Padre? Também fico muito agradecido em poder participar. Vou também assistir e eu vi todas as partes da série. Convido as pessoas a ir lá conhecer o nosso colégio. E eu fico muito feliz porque o objetivo de ajudar os outros é sempre o nosso objetivo. É a alma do ser cristão. E eu acho que a alma do ser pessoa é ajudar e pensar no outro. Porque hoje tem muita gente que só pensa em si. Mas pensar no outro e ajudar o outro, ajudar quem precisa, realiza muito mais quem ajuda, talvez, do que quem é ajudado. E eu fico muito feliz em poder participar. Bacana. Olha, muito obrigado a vocês dois. E eu vou dar um testemunho porque eu vivo isso muito nas empresas, o Soraya e Padre, assim. E o que eu tenho observado nas minhas andanças, vamos chamar assim, né? Ó, gente, eu não sei, mas assim, ó, eu pelo menos conheço 14 Brasis, 14. E é muito importante essa polaridade que existe, essa diferença, essa diversidade cultural que nós temos, né? Mas uma coisa que é importante, que eu observo nessas empresas espiritualizadas, você tem pessoas, Soraya, pessoas que, além do propósito, como você falou muito bem, mas são pessoas alegres. É muito bacana, ela sente prazer em estar naquele ambiente que é acolhedor, porque se vocês observarem bem, você fica mais tempo dentro da empresa do que com sua família. Então é muito legal quando você tem o prazer de estar com as pessoas compartilhando o seu dia a dia. E, Padre, acredite, essas pessoas têm uma coisa que me encantam muito. A maioria delas são pessoas amorosas, elas trabalham o amor genuíno, Soraya, é muito bacana quando se vê. Eu tenho sempre uma experiência que está, inclusive, num dos meus livros. É uma senhora que ela tem 70 e poucos anos e ela serve café. E ela está sempre rindo. Né? Toda vez que eu vou lá, eu pergunto para ela, mas por que ela está sempre rindo? Meu filho, eu estou viva. Isso é extraordinário, porque às vezes a gente não valoriza as coisas simples. E as pessoas espiritualizadas são gente do bem. Pode ter certeza disso. E essas pessoas, Padre, ela trabalha muito a relação de ajuda do próximo. Isso eu acho muito bacana. Então, e quando você cria um DNA desta forma, o que é? Aí vem a lei dos mosqueteiros, é um por todo e todos por um. Aí, gente, o que faz? O trabalho em equipe faz sentido, tá bom? Construindo pontes, no próximo, aguardem, nós vamos estar falando sobre a questão da nossa temporada sobre as mulheres. Um abraço, obrigado a todos, de coração a vocês dois, mais uma vez, muitíssimo obrigado e que Deus os abençoe. Tá bom? Muito bom. Tem dentro e como continuidade da questão da liderança situacional, mais um episódio que eu preciso falar com vocês sobre o quê? De maneira muito clara. O estilo de ensinar as pessoas. Então, gente, por que a gente defende muito a ideia do líder educador?
Porque o ato de ensinar é uma coisa muito bacana, quando alguém vem me ensinar uma coisa. É ruim quando aquele fica ditando ordem. Aquele que me ensina é agradável, eu fico satisfeito, me faz crescer e assim por diante. Então, pense nisso. É claro que quando você vai fazer isso, esse líder deve estimular a equipe a assumir responsabilidade, porque ele já está num outro nível, né? Então você precisa dar uma deslocada nele, ele tem que ouvir e assumir a responsabilidade pelo ato de fazer. O líder deve envolver os colaboradores para motivá-lo. Quanto mais você pergunta para as pessoas e faz com que ela pense melhor, opa, qual é o caminho adequado, qual é o como para isso dar certo? Reflexão. Me faça refletir. Eu vejo muito alguns líderes, né, ansiosos para passar suas ideias, ele já chega ditando a regra. Faça assim, faça assim. Faça... Não, isso não funciona não. Cara, eu tenho um cérebro, eu preciso, desejo, quero ter a oportunidade de pensar. Me deixa pensar. Que aí eu me sinto o quê? Envolvido. Aí eu me sinto o quê? Parte da solução. Quando você chega com tudo pronto, eu sou meio burro. E eu não sou burro. Então, entendeu? Por isso que o ensinar tem um segredinho que é isso, ó. Reflite. Faz com que a pessoa pensa. Pergunta. Não de maneira assim, questionando para encurralar a pessoa. Não. Tipo, mais ou menos assim. Mas, Francisco, você tem certeza que esse é o melhor caminho? O Francisco, deixa eu fazer uma coisa. Cara, eu li uma reportagem e estava meio diferente do que você está me falando. Eu não estou conseguindo entender. Dá para você me explicar de novo por quê? Por que isso você está fazendo? Quando você provoca a reflexão, o que você está fazendo comigo? Me fazendo pensar. E você vai me levar para onde? Para a consciência do que eu devo estar raciocinando. E quando você tem a consciência, facilita demais. A outra coisa que é importante, que a gente sempre diz o seguinte, né? O aprendiz, ele se prende nas coisas quando faz sentido para ele. Então, todo e qualquer ensinamento precisa ter uma lógica, precisa ter um motivo. Por que eu tenho que aprender? Opa, então aí eu começo a ter motivo. Olha aqui, ó. O que me faz ter o motivo de tomar água? Porque eu estou com sede. Porque na fala que eu estou falando com vocês, me faz bem tomar água, ok? Portanto, todo mundo precisa ter um motivo para fazer. Lembre-se disso, porque é importantíssimo no ato de ensinar, tá bom? Vamos lá? Ainda nisso, que é fundamental que você identifique as habilidades das pessoas. Gente, ó, um tem habilidade mais motora, né? Outro tem habilidade mais com os números, habilidade com as letras, habilidade com a fala. Então, identifique quais são essas habilidades para você ensinar ele direitinho. Porque dependendo da habilidade dele, facilita entrar o conteúdo. Por que você tem uma sala de aula, você fala para 20 alunos, 2 te escutam, aprende e 18 não? Opa, tem algum segredinho nisso. Não é porque as pessoas não querem aprender ou coisa que eu vale, não. É porque você, em algum momento, não está olhando para as habilidades. Tem uma coisa que a gente chama na educação, né, para quem é professor, para quem tem o ato de liderança, que tem que ensinar as pessoas, olhe sempre a tipologia de escuta das pessoas. Opa, o que você tem que fazer para isso? Vai lá na neurolinguística. A neurolinguística diz o que para você? Olha, o ser humano tem 3 canais de comunicação. Ele ouve, ele gosta de pegar e ele enxerga. Opa! O que a neurolinguística está dizendo? O seguinte: use os 3 recursos para ensinar. Se ficar como eu estou aqui só falando, às vezes não dá certo. Eu preciso demonstrar, pegar na mão, ok? Aí a coisa começa a ter mais sentido para quem está aprendendo. O líder deve esclarecer o caminho a ser seguido sempre. Que caminho a ser seguido, gente, é o propósito. Eu já disse isso em outra oportunidade, vou repetir. Você que é gerente de produção, você tem que levar para os seus funcionários, para os seus colaboradores, qual é o propósito de produzir? Né? Você que é da área
de marketing, qual é o propósito do marketing? O que é propósito? É a razão pela qual existe. Por que tem que ter uma área de marketing numa empresa, gente? Raciocina. Qual é o propósito da área de tecnologia da informação? Aí, quando as pessoas entendem isso, fica muito mais fácil o quê? Ela seguir você, ter um caminho, tá bom? Vamos lá? Nessa sequência, e eu vou emendar aqui, que é importante, que é a questão do estilo de treinar. Porque ensinar a treinar é só mais aí para dar uma provocada em vocês. O líder deve o quê? Acompanhar atentamente. Gente, acompanha. Você fala uma coisa, tem que acompanhar para ver se ele está fazendo direito. Não fica lá como vigia, né? Porque é ruim, mas você tem que acompanhar. Porque quando você acompanha isso, você tem a certeza que ele aprendeu, ou pelo menos ele está fazendo na mesma direção. Esse estilo de treinamento, ele destina sempre a pessoas que possuem, como eu disse lá na matriz, alguma competência. Ele não está em baixa competência, já deu um passo a mais, mas ele também não está com uma boa competência, portanto, ele precisa ser treinado. Vamos lá? E esse treinamento, ele precisa muito do quê? Do aperfeiçoamento. O que é o aperfeiçoamento? Gente, ó, eu vou fazer aqui na mesa, por favor, não estranha isso, não. Ó, eu vou, assim, ó, 1, 2, 1, 2. Opa, essa repetição vai chegar uma hora que eu já estou fazendo com mais velocidade, portanto, eu posso produzir mais. Opa, o que significa isso? Quanto mais eu treinar, mais produtivo eu serei. Faz sentido? Muito bem. Quanto mais o líder envolve seus colaboradores, maior comprometimento. Opa, então quer dizer o seguinte, para que eu possa comprometer as pessoas, que ninguém compromete ninguém, presta atenção no que eu estou falando, ninguém compromete ninguém. Isso é uma decisão minha de compromissar, de estar ou não comprometido. Agora, dependendo do jeito que você me envolve, a forma que você me faz participar do processo decisório, o respeito que você tem comigo, o ensinamento que você me dá, puta, e aí fechou. Aí sim eu vou estar comprometido com aquilo que você espera de mim. Tá bom? Vamos lá? E, por fim, as recomendações no processo de treinamento. Antes de treinar o líder, deve responder a 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas mágicas, gente? Você vai treinar o Francisco, mas ele vai demorar 10 anos. Você não pode fazer isso. Você não tem o direito, nem com o Francisco, nem com o dinheiro da empresa. Então vai demorar muitos anos, esquece. Qual é a outra premissa? Quanto vai custar? Você vai treinar o Francisco, mas vai custar 500 mil reais. Não pode. Você está jogando dinheiro fora, tempo, não pode brincar desse jeito. Treinamento não é moda. Cuidado, eu vejo muitas pessoas recebem um folheto desse jeito, aí lê umas palavras bonitas, não, vamos treinar. Mas por que você treinar? Não, porque eu achei que o programa era legal. Pô, calma. Treinamento se faz a partir do quê? De um levantamento de necessidade de treinamento. E não porque eu acho bonito um programa de um curso. Vou repetir. Tem uma ferramenta chamada levantamento de necessidade de treinamento. Depois a gente tem uma pílula sobre isso que vale a pena ver. Tá bom? Então não vai gastando dinheiro à toa nem usando o tempo da pessoa errada. Até porque, quando você junta todo mundo numa sala para treinamento, vocês já fizeram conta quanto custa o salário de cada um sendo treinado? Olha só, não é brincadeira não. E o pior, o que ele deixa de produzir enquanto ele está no treinamento. Então, gente, treinamento é sério e precisa olhar com carinho. A outra coisa é que você não pode treinar uma pessoa que te oferece risco, ou que você tem dúvida. Não, se você tem dúvida na pessoa, não treine. Se custa muito caro, não treine. Se vai demorar muito, não treine. Opa, então você precisa fazer um levantamento de necessidade de treinamento para poder você fazer liderança situacional direcionada para a necessidade. Por fim, o cara trabalha comigo, ele é analista de design. E ele vai fazer um curso de violão. Pô, eu não posso pagar isso para ele. Não tem nada a ver. Treinamento você investe em razão da função do resultado do que ele vai prestar para a empresa. Faz sentido? Um abraço. Obrigado.